estou aqui com essa mulher linda e maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, aqui em Campo Grande. Apesar dela não ser campograndense, cadê minha camisa aqui? Ó? Apesar dela ter nascido... Carla Conká, para mim não errar. A Carla Conká é paulistana, foi para Minas. Como é que é o negócio? Como é que é a trajetória de vida? Eu nasci em São Paulo, assim, meu pai é cearense e a minha mãe é mineira. Foram para São Paulo ganhar a vida. Sim. Eu nasci lá, eu e meu irmão nascemos em São Paulo, né? Então, nasci em São Paulo. Meu pai resolveu se aposentar, nos levou para Fortaleza. Então, eu cresci em Fortaleza, mas tenho essa família mineira. Só que é Minas, pertinho de Brasília. Então, eu cresci, né, lá em Fortaleza, mas estou sempre transitando entre Fortaleza, São Paulo, Minas, onde estão meus avós até hoje, porém, encostadinho de Brasília, ali, 200 quilômetros. Então, eu estou sempre entre essas 4 cidades, mas como eu tenho... É a famosa brasileira mesmo. Brasileira. É do norte ao sul, do leste ao oeste. Aí eu falei, mas o que você está fazendo em Campo Grande, então? Então, eu fiquei sabendo que você veio numa palestra aqui, é verdade? Não, eu vim num encontro internacional de amantes. Encontro internacional de amantes. Amantes? E tem um líder. Amantes? Amantes do quê? Amantes radicais de pessoas. Sério? Sério. Olha só. Acredita? Mas, rapaz, e ninguém ficou sabendo. Eu não fiquei sabendo desse amantes, do encontro de É amantes. porque tem que ser convidado. Ah, tem que ser É convidado. só para convidados especiais. Que bacana. Olha, eu quero aproveitar esse espaço que a gente tá batendo um papo aqui. E o que me chamou a atenção foi do Missions. Missions pra lá, Missions pra cá. E eu queria saber o que é Missions Leader. Você faz parte desse movimento? Faço parte. Fiz parte, né? Na verdade, eu saí... engraçado, né? O que você está fazendo em Campo Grande? Eu saí de Fortaleza 2 meses atrás para ir para o Evo Missions Leader, edição de 2026, em fevereiro. Nós já estamos quase em abril. Mas o que é, né? O Evo Missions Leader é um evento de liderança que não pode qualquer pessoa participar. Quem participa desse evento? Quem já fez alguns treinamentos de liderança, alguns cursos. Que cursos são esses? Curso de formação em inteligência emocional, curso de formação em análise comportamental, engenharia de equipes e liderança. E aí o que acontece? As pessoas que se formaram nesses cursos pela Evo, né, que é a mesma instituição que promoveu o encontro de amantes, que a gente se autodenomina amantes radicais de pessoas. Em outras instituições são os coaches, tá? Mas na Evo a gente chama amantes radicais de pessoas. As pessoas que se formam pela Evo nesses 4 cursos, engenharia de equipes, liderança, inteligência emocional e análise comportamental, elas podem se candidatar, né? Pode se inscrever para ir pro Missions Leader, que é o quê? A gente vai lá pro meio do mato. O pessoal do exército, coronéis do exército, dos bombeiros, eles preparam uma série de desafios, tá? Relacionados a provas de... resistência. De resistência, mas não só de resistência. Eles vão separar as pessoas em equipes, tá? E essas equipes, elas vão ser submetidas a situações de pressão, estresse. Tipo o Big Brother. Tipo No Limite. Lembra do No Limite? Lembro. Então, você vai ficar ali em alto estresse, alta pressão. Você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que interagir com pessoas que você nunca viu antes, com perfis comportamentais diferentes, e você vai ter que performar. Não precisa dizer que vai dar ruim, né? Então, você vai ter que usar os conhecimentos que você adquiriu nesses cursos de análise comportamental, de inteligência emocional. O objetivo do curso é esse, é você colocar em prática o que você aprendeu nos cursos que você acabou de fazer. Entendi. E aí, a gente também tem uma espiritualidade ali, né? A gente tem guias espirituais. A gente trabalha os 3 níveis: corpo, mente e espírito.
Então, existe uma programação no evento, mas o mais interessante é o não programado. Improviso. O improviso. Porque não tem como controlar. Uma vez que você não sabe quem são as pessoas que vão estar nas equipes, você não sabe o que os desafios vão trazer. Existem desafios ali de engenharia, que você vai ter que construir coisas. Existem desafios que você vai estar na água. Existem desafios que você vai estar no ar, no alto. Existem desafios que você vai estar na selva. É um desafio de autossuperação, então. Autossuperação e não é sozinho. Porque uma coisa é você passar por esses desafios sozinhos. Outra coisa é você ter que fazer isso em equipe. Você não pode abandonar a sua equipe. Quanto tempo que é isso aí? São mais ou menos 4 dias. 4 e dias. Aí você tem tempo restrito, alimentação restrita, sono restrito. Então eles fazem de uma forma de realmente deixar a pessoa estressada. Mas é muito interessante, porque é totalmente diferente. Assim, eu fui professora universitária na área de negócios e liderança. Eu também já fui consultora de empresas nessa área de estratégia e liderança. E é tão interessante poder viver algo totalmente diferente nessa área, porque você participar de treinamentos e consultorias de liderança, falando com líderes de empresas num contexto onde você vai citar livros, onde você vai citar... Eu dei aula em pós-graduação, em MBA, discutir, vivi situações reais dentro de empresas, corporativo, mundo corporativo, mas você viver. Então, o Evo Missions, esse encontro é uma transformação para a vida. É diferente de tudo que eu já vivi, de tudo. É muito especial, assim, porque a experiência de alto impacto emocional que você vive lá, que liga no seu cérebro, aquela parte do cérebro, do instinto humano, de vida ou morte, ativa o conhecimento de uma forma que você nunca viu antes. Uma coisa é você acessar um conhecimento do ponto de vista teórico, prático, no sentido de você estar numa sala de aula ou de uma empresa no ar-condicionado. E aí você precisa acessar aquele conhecimento X daquele ponto de vista da sala, engravatado, do colarinho branco. Outra coisa é você precisar daquele conhecimento numa situação de vida ou morte. Não que a gente passe por uma situação de vida ou morte lá, que tudo é muito seguro. Mas a sensação que você tem ali no seu instinto é como se fosse uma sensação de vida ou morte. Entendi. E aí isso faz com que o aprendizado, ele venha, você acesse ele de uma forma única. Então eu virei, assim, a fã número 1 do Evo Missions, garota propaganda número 1. Onde eu vou, eu levo meu chaveirinho aqui da minha equipe. A minha equipe era Charlie. Tive aprendizados únicos. Coloco, as equipes, elas tinham nomes, né? E aí durante esses dias, eu era Charlie. Fui a líder do primeiro dia do Charlie. As pulseirinhas tudo sujas de barro aqui ainda. Guarda como lembrança. Eu não voltei para casa ainda, então tá suja de barro ainda. Trouxe aqui, a gente tem uma identificação de acordo com o perfil comportamental. A minha pulseirinha era amarela, significando que eu sou influente. E aí as equipes, elas eram justamente separadas de acordo com o perfil comportamental. Você tem todos os seres humanos, eles são classificados em influentes. Você, provavelmente, só de você ser um comunicador, você também é um influente. Chuto, mas não necessariamente. Mas vamos lá, temos os influentes. Tem Márcio Peter também é influente. Ele me influenciou vir aqui. Esse eu posso dizer porque eu já convivi com ele o suficiente para analisar. Você, eu não posso bater o martelo, mas eu tenho essa hipótese. Mas temos os influentes, temos os dominantes. Vou dar uma prévia. Influente é aquela pessoa que fala mais do que a boca, mas é aquela pessoa que tem facilidade de lidar com desconhecidos, assim, é uma pessoa que ela é naturalmente comunicativa. Aqui no meio do Pantanal não é fala dada, a pessoa dada. A pessoa dada, pronto. Ela não tem dificuldade nenhuma de interagir com as pessoas, mesmo que ela nunca tenha visto a pessoa na vida. Adora fazer uma piadinha, às vezes é dada como inconveniente.
né? Por causa, às vezes, da piadinha fora de hora. Mas é uma pessoa que se expressa muito bem, é uma pessoa geralmente autoastral, uma pessoa otimista, uma pessoa benquista. E a dominante? Geralmente. O dominante, ele é uma pessoa objetiva, focada em resultado, é a pessoa que resolve. Algumas pessoas dominantes são tomadas como mandonas, controladoras, mas é a pessoa que resolve. Quando você tem 2 dominantes no ambiente, pode ser que dê treta, porque o dominante quer dominar, o nome já diz, né? Quer mandar. E aí pode ser que isso gere conflito, né? Sim. Nós temos o estável, que é a pessoa tranquila, que faz tudo para não entrar numa briga. A pessoa que gosta de equilíbrio, tranquilidade, paz. Ela é geralmente conciliadora. Ela vai mediar. Se tiver 2 dominantes brigando, o estável vai entrar para calma, gente, deixa disso. É uma pessoa que é boa para planejar. Não é a pessoa que é rápida, é uma pessoa mais lenta. É a pessoa que gosta de fazer tudo junto. Esse é o estável, é o planejador, é o equilibrado. E a gente tem o analítico, que é a pessoa da minúcia, a pessoa da planilha, a pessoa do detalhe. Também é uma pessoa que tem a tendência a ser mais lenta, porque ela gosta de analisar detalhe por detalhe. Geralmente é a pessoa que trabalha com TI, que gosta de programar, e aí tem que prestar atenção em cada vírgula. O influente, por exemplo, ele não é bom, ele é o contrário do analítico, porque o influente ele é distraído. Ele não é bom de prestar atenção no detalhe, ele é bom de ver o todo. O analítico, ele é o da cara da planilha, é o cara do detalhe, é o cara que vai querer considerar todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão. A gente tem o influente e o dominante, eles são rápidos. O estável e o analítico, eles são mais lentos. O influente e o estável, eles são focados em pessoas. O analítico e o dominante, eles são focados no resultado. Então, a gente tem... Todo mundo tem essas 4 características. Então eu não sou influente. Não? Sou dominante. Você é dominante? Eu gosto de ver a coisa acontecer. Gosta de ver acontecer? Então, eu vou te falar. Todo mundo tem os 4. Só que 1 ou 2 vão ser mais altos. Você pode ser um dominante influente. Eu, por exemplo, eu tenho um influente e dominante alto também. Eu também. Inclusive, a maioria das pessoas me olha assim. Quando eu cheguei no Missions, ninguém falava que eu era influente. Todo mundo falava, essa é dominante. Essa é dominante. Essa é dominante. Mas aí eu pegava e mostrava a minha pulseirinha. Gente, eu sou influente. Qual foi a grande transformação que o Evo Missions causou aí na Carla Conká? Nossa, Toma água, respira. Vou tomar uma água porque... Já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, também vou tomar um gole d'água, né, Peter? Esse é o meu grande agradecimento, assim, porque... Parece que você se emociona quando fala. Eu me emociono, porque era quiser chorar? Só de alegria. Porque dentro do Missions, eu tive uma resposta a a um conflito ou a um questionamento interno que eu buscava já desde 2024, mais de 2 anos. Eu sou uma pessoa que busca muito evoluir, melhorar e crescer. E nessa busca, eu tinha encontrado já 2 respostas, ou eu tinha me encontrado de duas formas que aparentemente elas eram conflitantes. E isso gerou uma paralisia, porque eu não conseguia casar as 2 coisas em uma só. E aí é como se eu não soubesse para que lado eu ia. E eu orava e buscava respostas com mentores e com Deus, e não conseguia conciliar esse conflito. E dentro do Evo Missions, através exatamente dessas vivências que eu tive lá dentro, eu consegui essa resposta e essa convicção que depois, nos eventos subsequentes, eu consegui confirmar que era exatamente isso, né? E o que é, né? Eu falo assim de uma forma genérica, mas o que era isso? Ao longo da minha história, eu até já gravei podcast sobre isso também, eu fui uma mulher
que foi criada desde de pequena para ser como se eu fosse homem. Como assim, Carla? Eu fui criada para ser forte. Resolver os problemas. Para aguentar o tranco, para engolir o choro, sabe? Para esconder a minha feminilidade no sentido da minha sensibilidade, sabe? Para não precisar de ninguém, para não precisar ser cuidada, não precisar ser protegida por ninguém, para ser aquela mulher independente. Mas você parece ela. Mas eu sou. É. Eu sou, mas eu também sou mulher, sou feminina, sou sensível, sou uma pessoa extremamente sensível. É as duronas, diz que as duronas que é as mais sensíveis, né? As que fica durona assim, né? Depois sozinha desaba. E eu não preciso... Ela é assim, Peter? Você que conhece melhor? Eu não preciso anular as minhas... Eu descobri, né? Eu não preciso anular a minha sensibilidade para ser forte. Pelo contrário. A minha maior força está na minha sensibilidade. O meu maior superpoder está em ser mulher. Eu não preciso fingir que eu não sou mulher, eu não preciso anular as minhas características de mulher para ser poderosa. É. Entende? Só que eu passei uma vida inteira para descobrir isso. Entende? E qual era o ponto? Eu tive que passar por grandes dores, assim, para chegar nessas respostas. Eu tive 2023, 2024, eu passei por 2 burnouts, que são a síndrome do esgotamento, né? Que é quando você trabalha tanto e você se estressa e aguenta uma pressão tão grande que você trava num nível que o descanso não te cura mais. Que você tira férias e não resolve mais. É uma coisa ruim, tá na moda e assim, foi muito difícil sair desse lugar e eu fiquei um pouco traumatizada depois, e depois eu entendi também com terapia, buscando a cura disso, eu entendi de onde veio e o que me levou, né, a esse lugar, e veio muito disso, assim, de eu sempre me cobrar muito, um nível impossível de atingir, de que nunca é suficiente, tipo, por mais que eu atingisse grandes conquistas, nunca era suficiente. E eu tava, tipo, me matando. Que eu ia sempre querer trabalhar mais, estudar mais, ganhar mais dinheiro e nunca ia ser suficiente. Entendi. E vinha de um lugar errado, de que eu tava tentando ser algo que eu não era. Eu tava tentando ser forte de um lugar que não era a minha identidade, não era a minha natureza. Entende? Entendo. E aí, eu entendi, ok, eu não sou homem, eu sou mulher, eu sou sensível, eu preciso de cuidado, eu sou sim forte, eu sou ousada, eu sou aventureira, eu sou tudo isso, mas eu também sou sensível, eu também sou feminina, eu também tenho um lado influente, que é espontâneo, que é brincalhão, que é, sabe? Que é um lado que eu tentava esconder, que eu tentava abafar, que eu tentava negar. Eu tentava, por exemplo, quando eu estava cansada, eu tentava suprimir isso, eu tentava dizer, não, eu aguento. E aí eu só parava quando eu já estava indo pro hospital, sabe? E aí, qual era o conflito que eu não conseguia mais, que eu não conseguia resolver? Eu tinha tido sucesso ao longo da minha vida não respeitando os meus limites. Tipo, o jeito que eu sabia de ter sucesso era calando os meus limites, calando a minha voz feminina, calando a minha sensibilidade, calando esse lado. E eu tinha entendido que isso me deixava doente e isso era eu fugindo de quem eu era, da minha verdadeira identidade. Ok, eu entendi. Mas e agora? Como que eu faço? Eu entendi que o meu verdadeiro potencial era assumindo ser quem eu era como mulher. Mas eu nunca tinha feito, eu nunca tinha... Como que é isso? Como que faz pra performar desse lado? Eu não sabia conciliar. E aí eu paralisava, eu falava, tá, ok, eu entendi, mas não sei como é que faz. E eu tava atrás dessa resposta desde 2024. E eu consegui essa resposta no Evo Missions. Tá aí. E esse livro é grosso, hein? Não é, aqui o livro, ele conta as histórias, inclusive a próxima edição vai ter a minha história, porque cada pessoa vai pra lá
e encontro uma cura diferente. Legal. Eu tô te falando a minha cura. Quais foram as memórias mais marcantes desse evento pra Carla Conká? Que marcou mesmo assim, que você não esquece? Falar essa daqui vai ficar pro resto da vida. Lá no Missions, Isso. ixi, teve algumas, né? Essa que eu tô te falando, por exemplo, veio veio do dia mais difícil. No primeiro dia do Missions, que eu fui a líder, foi o dia mais difícil. Eu tive eu teve esse momento que intenso, eu fiquei 1 hora chorando, arrumando lá minha barraca. Eu tinha um horário, entrei em um embate com o Emerson, que era o coronel lá, o líder do líder, que ele me deu uma ordem lá que eu não concordei. Ele falou, tem que fazer isso no tempo X. E eu falei, mas não vai dar tempo. Ele falou, vai dar tempo. E eu falei, meu Deus, que injusto. Mas eu falei, tá, ele falou que vai dar tempo, então eu vou dar meu melhor. Eu não acredito que vai dar tempo, mas eu vou dar o meu melhor pra testar. Eu só posso dizer que não vai dar se eu der o meu melhor e Claro. não der. Então eu vou, mesmo não acreditando, eu vou dar o meu melhor pra saber se vai dar ou não. Não, tá certo. E não é que deu. E deu. Não é que deu. Deu um preço muito alto que eu tive que pagar, mas eu paguei e deu tempo, né? E eu fui chorando, chorando, assim, engolindo o preço. E foi ali, essa dor que eu senti fez parte desse entendimento de quem eu era e como era que eu ia sustentar a questão da liderança. Porque o líder, né, o Evo Líder é sobre isso. É sobre que a liderança não é para qualquer um. De que lugar vem essa escolha de o que você vai sacrificar? Quem vai ser o tipo de pessoa? Qual é o coração do líder? Sabe? O líder, ele é a pessoa que vai escolher se sacrificar, tomar a sua cruz e ainda carregar a do outro. Porque ele quer. Porque ele tem no coração, sabe? De fazer aquilo. E enquanto eu chorava e entendia, sabe? Eu ia enxergando na hora, eu não enxerguei totalmente, mas ao longo dos dias a ficha foi caindo, os recados de Deus foram caindo. Então teve esse momento muito marcante, que foi acontecendo ao longo dos dias, mas teve um outro momento também muito marcante, que foi da construção da jangada. E aí, essa prova era da água, e ia ter que atravessar remando numa jangada que a gente mesmo construiu. E eu aconselhei as pessoas lá na hora, eu falei, olha, pessoal, vocês que não sabem nadar, eu aconselho que vocês escolham alguém para ir com vocês na jangada, alguém que vocês tenham confiança, para que vocês fiquem mais calmos, porque a pessoa que não sabe nadar na água, ela, né, tá a tendência de entrar em pânico. Aí, uma delas, a moça me escolheu para ir na equipe dela. E aí o líder, na hora eu já não era mais líder, me escolheu para ir na equipe com ela. E aí ficaram 3 mulheres, eu, uma que não sabia nadar, e a outra que atribuíram para a equipe, ela tinha praticamente quase nada de força. Tinha pouquíssima força, eu tinha observado já por conta das outras provas. E aí eu falei, ok, então significa que eu vou ter que remar carregando o peso da jangada e das outras 2 moças sozinha. Meu Deus. Aí eu falei, ok, eu sou boa remadora, eu sei nadar, vai dar certo. Essa foi a maior cura ou a maior transformação que a Carla Conká teve nesse encontro do Evo Missions? Não, deixa eu te contar o resto da história. Comecei, eu falei, ok, vou dar conta, eu sei nadar muito bem, eu sou forte, vai dar certo. Na hora que a gente saiu, a jangada que a gente pegou não era nossa, era uma toda torta que tinha sido montada por outra equipe, toda diferente do que a gente tinha feito. O coronel que empurrou a gente lá não esperou nem a gente se organizar, aí a moça, sem saber nadar, estava meio em pânico, ninguém sabia remar. Teve um momento ali de vamos acalmar as pessoas. Quando eu consegui acalmar todo mundo e ensinar como é que ia sincronizar o remo, começou a correnteza. Tinha que remar, além de tudo, ainda tinha que remar contra a correnteza.
Aí tinha que dar uma volta no rio. Eu falei, gente, eu tinha que remar puxando Eu achei que eu ia tirar essa prova de letra. Quando eu cheguei, eu falei, não, vou tirar isso aqui de letra. Acabou as forças. Eu pensei, não, na hora que der a volta ali no lugar, vai acabar a correnteza. Quando eu vi a correnteza, eu já comecei a ficar nervosa, né? Eu falei, não vai dar certo esse negócio. Resumindo, não tinha correnteza até o final. E na hora, eu pensei, gente, o líder, se ele tem um time muito fraco de força mesmo, se ele escolhe, se ele é muito piedoso e o time dele é muito fraco, ele vai ter que, né? Se dana. Ele vai ter que ser muito forte pra tancar, né? E isso teve tudo a ver com esse ensinamento principal, que era meio que uma ordem, assim, de Deus, né? Que ele disse, olha, eu tô te dizendo que toda aquela experiência que você teve sendo treinada pra ser homem, pra engolir o choro, pra tancar, você se deu muito bem. Na Evo a gente fala assim, a pior coisa que pode acontecer com você é você dar certo no lugar errado. Mas nesse caso, Deus estava me falando assim, olha, esse treinamento que você teve aí dando certo no lugar errado, você vai precisar usar agora. Porque você vai precisar usar toda essa força para tancar esse teu coração, esse teu desejo de ajudar, de proteger e de servir. É para isso. É para isso. Foi para isso que você passou tudo que você passou. E aí foi aí que eu entendi como conciliar as duas coisas, por quê e para quê. Então essa foi a grande resposta e essa foi a grande transformação, a grande cura. Que aprendizado, né? Essa foi a transformação e a cura que você vivenciou. Pretende voltar o ano que vem? Eu pretendo voltar em maio agora Tem outro? como staff. Eu fui convidada. Eu pensei que era um por ano. Tem várias edições, acho que pelo menos 2 por ano, e eu fui convidada lá pelos líderes de cada prova para voltar, servindo agora como ajudando os próximos participantes, né? E eu conto que em maio eu estarei lá. Em outra posição, aprendendo, e disseram que é pior. Disseram que é mais difícil ainda quando você tá lá servindo. Ah, é? E aí Então prepara-te. Eu pretendo estar lá nessa posição agora. E qual que foi a sua maior cura como filha? Então, a gente tá falando aqui de Missions, né? Que é uma experiência da Evo. Mas a Evo em si, o treinamento para se tornar um amante radical de pessoas, que é esse treinamento em inteligência emocional, ele envolve a cura da sua, principalmente a descoberta da sua identidade. Quem você é. Que não tem como você curar suas emoções sem entender quem você é de fato. Tá muito relacionado. Você tomar posse, você ter autoridade sobre as suas emoções sem você saber quem você é. Então, para mim, esse processo, ele envolveu a cura em 3 níveis. Ou a cura da minha identidade. Quem é a Carla com K? Quem é a Carla? Em 3 níveis. O primeiro deles foi a cura como filha. Tá certo. Cura como filha e também como esposa. Como esposa não, como mulher, né? Então, é de baixo para cima. Porque filha, como assim como filha? Filha de Deus. Filha no sentido de que eu sou a imagem e semelhança do meu pai. E se eu sou a imagem e semelhança do meu pai, eu tenho todos os poderes, todos os superpoderes, todas as características do Criador dentro de mim. No meu DNA, porque eu carrego o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Isso é importante. Se eu carrego o Espírito Santo de Deus, se eu sou a imagem e semelhança do meu pai, e eu carrego o Espírito Santo de Deus dentro de mim, no meu DNA, eu tenho todos os superpoderes, todos os poderes sobrenaturais de Jesus em mim. Todos os superpoderes sobrenaturais do meu pai dentro de mim, eu posso todas as coisas que eu desejar, se eu sonhar, porque se eu sonhar e eu desejar em alinhamento com meu pai, eu posso tudo. Isso é ótimo. Então, isso é a minha cura como filha, da minha identidade. Isso é ótimo. Se eu sou filha e eu estiver alinhada com meu pai, eu posso tudo.
Mais uma pergunta importante. Qual foi a sua cura como mulher? Curas, eu já falei até, né? São curas em 3 níveis. A minha cura como filha, minha cura como mulher e a minha cura como super-heroína. Eu expliquei como filha e como mulher, mas não expliquei como super-heroína ainda. Então, com o desenvolvimento do processo com a Evo, de descoberta da minha identidade, eu fui entendendo que era muito importante descobrir quem eu sou, né? Aquela história do torna-te quem tu és, me aprofundar. Isso foi gerando uma curiosidade sobre mim mesmo, sobre as minhas idiosincrasias, as minhas peculiaridades. Nisso, eu entrei num processo investigativo que me levou a fazer aqueles processos diagnósticos sobre neurodivergências. A principal pista de que tinha algo diferente comigo foi a questão da curiosidade. Eu sempre soube que eu tinha um nível de curiosidade muito, muito, muito acima do normal, muito além do normal. Eu sabia que não era normal, meu nível de curiosidade. E eu fui investigar isso, fiz uma avaliação de 6 semanas com um neuropsicólogo especialista em adultos, né, que é um diagnóstico tardio, e eu descobri que eu tenho tripla excepcionalidade, ou que eu tenho alguns diagnósticos, na verdade. Descobri que eu tenho altas habilidades e superdotação, né, que é a mesma coisa. Descobri que eu tenho também fenótipo ampliado de autismo. Significa que eu tenho várias características, mas por eu ter superdotação, eu não consigo ser diagnosticado. Por eu ser uma mulher adulta e ter superdotação, é praticamente impossível de diagnosticar. E aí isso me levou a descobrir muitas coisas sobre a minha família também, que não vem ao caso agora. Mas, enfim, o ponto é, quando eu descobri isso, a minha vida inteira começou a fazer sentido sobre muitas coisas. Principalmente sobre defeitos que eu achava que eu tinha e que eu passei uma vida tentando me encaixar, tentando curar, tentando consertar, e que na verdade não eram defeitos, eram apenas um funcionamento diferente do meu cérebro. Quando a gente fala neurodivergência, as pessoas associam aos transtornos mais conhecidos. TDAH, por exemplo, é um transtorno, o autismo é um transtorno, a gente tem também borderline e outros transtornos. Altas habilidades ou superdotação não é considerado um transtorno, mas ele também se encaixa na categoria de neurodivergência, que é o quê? O cérebro, ele funciona diferente. Em que sentido? Uma pessoa normal, que é neurotípica, o cérebro dela funciona basicamente assim. Você tem o ponto A e o ponto Z, e aí você funciona A, B, C, D, um pensamento linear. Quem tem pensamento neurodivergente, não funciona bem assim o pensamento. Ele é um pensamento arbóreo. Significa que você vai do ponto A para o B, aí de repente você vai para o F, para o W e explode como uma árvore. Isso é uma das características, mas imagina que o cérebro com altas habilidades, ele é como se ele funcionasse em autoprocessamento. É como se fosse uma televisão em 4K, comparado com uma televisão normal. Ou um supercomputador operando em alta velocidade o tempo todo, enquanto que o corpo é um corpo normal. Imagina um motor de Ferrari num Fusquinha. É mais ou menos assim que acontece com uma pessoa que tem altas habilidades, que também poderia ser chamado altas sensibilidades. Isso gera uma série de desafios. As pessoas acham que elas têm uma série de preconceitos no sentido de imaginar que uma pessoa com altas habilidades de superdotação é uma pessoa que vai ser muito bem sucedida, rica, um gênio, um Albert Einstein, tá tudo resolvido na vida para ela. Mas a realidade não é assim. Um caso bem recente do que
o desafio que a superdotação pode trazer é o caso do Whindersson Nunes, que foi internado na clínica psiquiátrica, né? Já comentou que quase cometeu suicídio algumas vezes, né? E está enfrentando desafios com drogas, desafios existenciais. Mas ele não é o único. Só para vocês terem uma ideia como é complicada essa questão de superdotação, o Albert Einstein ele tinha um QI de 160. E não que superdotação seja sobre QI, mas o Albert Einstein tinha um QI de 160. Alguns anos atrás, a gente teve um contemporâneo chamado William Sidis. O QI dele era de 260, 100 pontos a mais do que o Albert Einstein. O QI médio do brasileiro é 80. O QI médio mundial é 100. O brasileiro está abaixo da média. A média mundial é 100. O brasileiro, a média é 80. O William Sidis tinha 100 pontos a mais que o Einstein. Tinha 260. Imagina isso. O Sidis, com 9 anos de idade, ele foi aprovado em Harvard. Não tinha programa específico. O Harvard criou um programa específico para aceitar ele. Com 11 anos ele estava lá. Com 16 ele estava dando aula lá. O que aconteceu? O desafio social emocional dele era tão grande que com 20 anos ele decidiu que simplesmente não queria mais pensar. Ele sofria tanto bullying, a sociedade era tão difícil para ele lidar, emocionalmente falando, que ele decidiu abandonar a carreira acadêmica, pegou empregos assim, de faxineiro, de chapeiro em lanchonete, e ele não usava o cérebro para nada, ele ia fazer cálculo simples, ele usava a calculadora porque ele decidiu não pensar, e ele morreu com 42 anos, de tão complexo que é essa questão que eu falei. É como se você tivesse um motor de Ferrari e um corpo de Fusca. O cérebro, o corpo ele não acompanha o ritmo do cérebro, o corpo, as emoções não acompanham, a inteligência emocional não acompanha o ritmo do QI muitas vezes. Mas não é só sobre isso, né? Mas é um desafio. E eu descobri que eu tinha esse desafio e descobri que fazia muito sentido essas incompatibilidades, muitas vezes. Por que eu tinha tantas habilidades numa área, mas tantos desafios em outra área? E ter consciência de que eu tinha muitos superpoderes. Quais são os superpoderes que eu descobri que eram realmente diferentes da maioria e realmente eram muito acima da média, e aí isso me ajudou a tomar posse e reconhecer como superpoderes. Minha habilidade social, minha habilidade de comunicação, meu poder de fazer network, de influenciar pessoas, minha super didática, minha super memória, esse desejo profundo de aprender, essa curiosidade que foi o que me moveu a buscar esse diagnóstico, mas essa fome que não acaba nunca de aprender, tem a ver com essa neurodivergência que eu tenho, né? Mas também a sensibilidade extrema que eu sempre senti, o fato de tudo me tocar profundamente e muitas vezes me machucar, né? As pessoas com altas habilidades, elas têm na média um senso de justiça muito elevado, o que significa que a injustiça do mundo nos machuca profundamente. O Whindersson Nunes, ele fala muito sobre isso, de que ele não consegue se conformar com o nível de injustiça social, que ele está sempre se deparando com isso. Mas qualquer evento de injustiça, na EVO a gente fala muito sobre as feridas emocionais e os eventos de injustiça. Machuca quem tem altas habilidades ou altas sensibilidades num nível muito mais profundo. E a gente precisa de uma cura num nível muito mais profundo. Mas também é muito comum em quem tem altas habilidades
o que eles chamam de falha na função executiva. É muito comum confundir com TDAH, por exemplo, a superdotação, altas habilidades. Mas a origem é diferente. A pessoa com superdotação, ela tem um vício em resolver problemas e ela também tem essa curiosidade extrema. Então, no meu caso, eu não consigo ver um problema e desver. Eu vejo um probleminha, eu tenho uma necessidade absurda de resolver aquilo ali. E às vezes eu preciso focar em outro trabalho, mas se eu vi aquele probleminha, eu preciso ir lá e resolver. E às vezes isso é uma distração e consome uma energia muito grande focar. E não é exatamente distração aleatória, como é o caso do TDAH, né? Então, são desafios. E aí é muito importante a gente falar que altas habilidades ou superdotação não necessariamente tem a ver com QI alto. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tem 9 tipos de inteligência, e aí, para quem quiser entender melhor essa teoria, busque pela teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Inteligência não é só QI, não são só aquelas 3 inteligências lá, a lógico-matemática, a linguística ou a espacial-geométrica, que são as valorizadas na escola, né? A gente tem inteligência corporal sinestésica, que é a dos esportes. Você pode ser um superdotado nos esportes, tipo Neymar, tipo sei lá, esqueci o da natação agora. Gustavo Borges, por exemplo. Como é, meu Deus, da pele de tubarão lá da natação, que bateu todos os recordes. Enfim, inteligência corporal sinestésica dos esportes. A pessoa que tem esse tipo de superdotação, ela não vai pontuar QI alto. E talvez ela não pontue nos testes tradicionais para superdotação e ela vai ser superdotada. Existe a inteligência musical, inteligência espiritual, inteligência social, que aí você vai, ou emocional, que envolve a inteligência intrapessoal, que é você com você mesmo, e a inteligência interpessoal, que é você com as outras pessoas, e aí vai envolver capacidade de liderança, e aí eu tenho eu tenho altas habilidades em inteligência linguística, né, comunicação, essa social, que envolve essa questão da liderança, networking, mas também tenho na parte estratégica, que foi o que pontuou lá no meu teste, que também é influenciado pelo meu sexo, é muito interessante também. O fato de eu ser mulher tem diferença nos testes. Uma coisa também que eu descobri, muito tempo eu estava investigando a minha TPM. Existe uma condição que chama TDPM, que é transtorno disfórico pré-menstrual, que nada mais é do que uma TPM muito, muito, muito profunda, muito grave. E aí eu ia em vários profissionais, vários médicos, para ver o que acontecia nesse meu período, que no caso, para mim, não fico brava, nem brigo com ninguém. Para mim é mais uma apatia, um estado depressivo, que basta vir o período que passa. E eu passei muitos problemas ao longo da vida por conta disso, mas nenhum profissional conseguia me ajudar. Eu tive que pesquisar sozinha e antes de descobrir que tinha relação com as altas habilidades, eu consegui começar a me tratar, descobri que o profissional que trata isso é o psiquiatra. E depois que eu consegui descobrir, né, que tinha altas habilidades ou altas sensibilidades, eu descobri que é justamente isso. Tudo no corpo de quem tem altas sensibilidades ou altas habilidades é mais intenso, inclusive a dor. A dor é mais intensa, o prazer também é mais intenso. E aí, olha que interessante. Autossabotagem é você fugir da dor e se aproximar do prazer.
Eu fujo da dor e busco prazer para fugir da dor. Necessariamente, a pessoa que é superdotada ou tem altas habilidades, ela vai ter um nível de autossabotagem muito maior. Porque se a dor dela é maior e o prazer dela é maior, o gap dela de autossabotagem vai ser maior. Então, contraintuitivamente, o superdotado, ele tem mais chance de fracassar na vida do que de ter sucesso. Porque a probabilidade dele se auto-sabotar, se auto-enganar, inclusive por conta da inteligência dele, é maior. Então, é um desafio muito grande. Por isso que as pessoas que conseguiram ultrapassar essa autossabotagem são tão famosas e conseguem tanta projeção. Porque elas tiveram um feito muito grande, né? E quando eu descobri tudo isso, que foi super recente, foi uma explosão de identidade, né? De quem eu sou, de cura também. Porque eu entendi que eu não tinha que me consertar em nada. Eu simplesmente nasci diferente, Deus me fez diferente, com um propósito diferente. Essas diferenças todas estavam relacionadas a eu ser neurodivergente e eu ser mulher, uma mulher neurodivergente. Então, apropriada desses superpoderes, super-heroínas, sendo uma super-heroína mulher, eu tinha uma escolha. Ou me posiciono como filha, imagem e semelhança de Deus, super poderosa, ou super vítima. E filha de Deus nunca vai se posicionar como super vítima. Então, lá no evento, especialmente do Evo Missions, eu entendi que líderes jamais vão se portar, jamais vão murmurar, jamais vão transparecer comportamentos de super vítimas, né? O posicionamento é de super-herói e o super-herói ele tem que tancar os superpoderes e as superdores. O Homem-Aranha, né, tem a frase seminal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas Jesus já falava isso muito antes na parábola dos talentos. Quando a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Quando ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para outro. Os talentos não são distribuídos iguais e as dores também não são distribuídas iguais, mas a mensagem é a mesma. E eu entendi o que Deus queria de mim. E hoje eu não peço, eu não faço mais o que eu fiz a minha vida inteira, que era me desculpar por ser quem eu sou ou pedir licença para ser quem eu sou. Hoje eu entendi que eu preciso assumir o lugar que Deus me deu, com todas as delícias e todas as dores de ser quem eu sou. Então, essa foi a maior transformação que eu vivi na Evo, que foi assumir o meu lugar de super-heroína, neurodivergente, o meu lugar de mulher, o meu lugar de filha, exatamente como o pai me fez. Minha amiga Carla Conká, já decorei o Carla Conká. E essa daqui eu fiquei curioso para saber, hein? Me conta os bastidores das histórias não autorizadas dos encontros, quer dizer, do Encontro Internacional de Amantes Radicais de Pessoas de 2026, que aconteceu aqui em Campo Grande. Lá no evento, teve um momento crítico, ponto alto do evento é quando você faz o pitch de vendas. Isso é para qualquer evento, né, desse estilo. E lá na Evo, a gente tem a pirâmide de generosidade, que a gente chama, mas é a pirâmide de produtos, ou a esteira de serviços. E lá no topo, a gente tem 2 mentorias, que é a mentoria Mastery e a Legacy. E aí, desde o primeiro dia que eu cheguei no evento, Deus já começou a falar comigo. Na verdade, 6 meses antes, antes de eu conhecer a Evo, Deus já estava começando a me dar certas ordens, né? E quando eu descobri a minha superdotação altas habilidades, eu descobri que eu tinha
o dom de profecia e tinha uma visão de raio-x, uma visão além do alcance, um superpoder de ver as coisas além de ver. E eu já sabia que Deus ia me pedir algo forte, um passo de fé, e o recado assim estava extremamente claro para mim. E quando eles explicaram as duas mentorias, a Mastery, qual que era o ponto? A Mastery era para você subir no palco substituindo o Márcio Micheli. Um dia antes eu tinha escrito no meu crachá que o meu maior dom de todos era uma didática sobrenatural. Didática. E a mentoria Mastery era para você ensinar no lugar do Márcio Micheli. A outra mentoria, que era a Legacy, era para você abrir os negócios, dentre eles escolas para crianças, enfim. Mas era empreendedorismo. Eu já tenho uma escola. Já está no meu plano de vida desde sempre a educação e o empreendedorismo através da educação. Não faria sentido para mim ter apenas uma dessas mentorias. Tinha que ser as duas. E tinha sido feita uma pergunta sobre as duas mentorias, que o Márcio respondeu lá, enfim. O que aconteceu? Ele tinha respondido que a pessoa teria que comprar as duas, e eu cheguei lá, e detalhe, o valor da Mastery, R$300 mil, da Legacy, R$60 mil, e eu tinha R$360 mil para pagar nas duas mentorias? Não tinha. Mas aí é onde entra a fé louca, e aí Deus já tinha me falado também sobre a loucura de Deus e sobre uma confiança, enfim. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas antes desse momento que ou eu acreditava em Deus e fazia o que ele estava me mandando, ou eu declarava que eu era ateia, porque a ordem de Deus estava extremamente clara. Eu anotei dias antes tudo que Deus estava me falando e eu já sabia o que ia acontecer antes de acontecer e eu tinha por escrito. Então, ou eu obedecia, ou eu me declarava ateia. Então, eu cheguei com toda a convicção do mundo lá na mesa de negociação e disse, não, eu preciso comprar as duas mentorias. E aí, o Felipe Dias, que é o controlador da Evo, a gente tinha feito amizade nos dias antes, usando o meu poder de networking, meu superpoder de networking. E ele falou assim pra mim, não, Carla, não faz sentido. Você só precisa comprar uma, a Mastery. E eu falei, não, mas... E aí a gente entrou numa discussão e ele falou, peraí que eu vou confirmar. E aí, de repente, estava o CFO, o diretor financeiro da Evo, estava lá na mesa comigo. E eu tinha o Igor Belchior. Eu tenho testemunhas do que eu estou falando. Então, de repente, tinha o Igor Belchior ouvindo isso e ele concordou comigo que eu precisava das duas. Depois tínhamos o diretor financeiro da Evo do meu lado e ele entendeu também que eu precisava das duas mentorias. E o diretor financeiro, o Rafael Turner, me garantiu, falou, não, Carla, pode fechar só uma delas. Eu te dou o direito das duas, você pagando só uma. E até aí eu já estava feliz porque eu tinha ganhado, teoricamente, R$60 mil. Porque eu teria o direito de abrir todos os negócios, todas as franquias futuras em qualquer lugar do mundo, pagando uma única mentoria. Só que o que acontece? Resumindo, mais tarde no evento, eles fizeram uma reunião e eles entenderam que não fazia sentido ter... Resumindo, nunca tinha chegado uma pessoa doida o suficiente para querer comprar as duas mentorias. Como eu cheguei lá querendo comprar as duas, o controlador, que era o Felipe, percebeu que na pirâmide não fazia sentido comprar as duas. Ninguém tinha percebido isso ainda, levaram para a reunião e eles validaram que não fazia sentido e aí levaram para o Márcio Micheli. O Márcio Micheli disse, tá, se é para igualar, nós não vamos igualar pelo produto mais caro, nós vamos igualar pelo produto mais barato. E se nós vamos fazer uma exceção para uma pessoa, nós vamos fazer, não podemos fazer só para uma pessoa, nós temos que fazer para todas. Ou seja,
Nessa brincadeira, eu, Carla, ganhei 300 mil reais de abatimento no contrato. O contrato que eu fechei para pagar inicialmente 360 mil reais, eu só preciso pagar agora 60 mil reais. E eu acabei gerando um ganho para as outras pessoas que só compraram a mentoria de 60 mil reais e agora vão ter direito às duas também. Se você pegar o valor e multiplicar pelo número de pessoas que adquiriram o valor gerado, foi algo entre 5 e 10 milhões. Então, a loucura de fé, o passo de fé louco que eu dei, acabou gerando, para mim, um ganho de 300 mil reais e para as pessoas que estavam ali no evento e também deram esse passo de fé, um valor gerado entre algo de 5 a 10 milhões. E meio que... Tenho autorização para falar isso? Não tenho, mas tenho provas. E nós construímos isso juntos, né, com fé e com princípios, porque isso mostra o coração da Evo, mostra o coração do Márcio, né, que se fosse por dinheiro, ele não teria tomado as decisões que ele tomou. O diretor financeiro não teria tomado a decisão quando foi chamado, o controlador, o Felipe, também não teria falado, não teria... Todas as pessoas envolvidas não teriam se posicionado da forma que elas se posicionaram desde o começo, desde a pontinha, né? Então isso mostra um alinhamento das pessoas e um alinhamento com Deus, né? E é isso.